Mãe, quanto maior a vergonha, maior o desconto, entendeu? Se, tipo, for muito vergonhoso a sua história, aí você ganha o combo de graça. Então você tem que se esforçar, tá? Você tem que contar algo muito vergonhoso que aconteceu com você. Tá, mas mesmo que seja mentiroso, assim, Não, a você tem que falar história... algo de verdade. Algo de verdade? Oi. Moça, essa semana eu fui no posto de saúde pra tomar uma injeção. Quando eu desci as calças, mulher, que ele aplicou a injeção, eu só tenho um peito. Tu imagina como ficou lá. Pode. Por que vocês estão rindo? O que foi? É? Não tem promoção não. Tá, moça.